Olá, eu sou o Sandor e eu vou explicar para vocês como a colaboração entre pessoas e inteligência artificial vai nos ajudar a dar o próximo passo, o próximo salto na criatividade e na inovação. Só que para fazer isso, eu vou contar uma história pessoal para vocês. Logo que nasceu minha primeira filha, ela começou a fazer os sonzinhos dela como quem quer falar, eu fiz uma aposta com a minha esposa. Eu apostei com ela que a primeira palavra dela ia ser papai. Minha esposa achou isso ridículo e aceitou na hora. E no que ela aceitou, eu comecei a trabalhar. Minha ideia era repetição, papai, 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 e reforço positivo. Sempre que ela fizesse um sonzinho que fosse parecido com o papai, ganhava um beijo, um abraço, um sorriso. Não deu outra. Ganhei minha aposta. A primeira palavra da minha filha foi papai. Minha esposa ficou super brava, me acusou de ter roubado. Péssima perdedora. Só que teve um problema. A minha filhinha falava papai para tudo. Olhava para mim, papai. Para minha esposa, papai. Para minha sogra, papai. Televisão, papai. Brinquedo, papai. Papai, papai, papai. O que aconteceu? Ela aprendeu a reproduzir o som papai. Mas ela não entendeu o porquê que ela estava falando papai. Para que serve um papai. Qual é a relação entre o papai e a mamãe. E por que a mamãe está brava com o papai. Ela só aprendeu a fazer aquele som. É lógico que depois de um tempo ela começou a aprender o porquê das coisas, a criar uma relação entre causa e efeito. Faz parte da nossa inteligência. E essa inteligência, a gente não sabe direito o que é inteligência. A gente não sabe direito o que é o estado consciente que a gente está. Existem algumas teorias, não existe um consenso muito grande sobre isso. Uma dessas teorias diz que na nossa cabeça nós temos como se fossem mapas do mundo. Nós desenhamos mapas do mundo conforme a gente vai aprendendo sobre ele. E a gente fica o tempo todo fazendo previsões sobre o que aconteceria se a gente navegasse nesses mapas. Então imagina que eu vou pegar um copo. Na minha cabeça deve ter um mapa do que é um copo. E eu faço previsões do que acontece dependendo da força que eu aperto esse copo. Muita força eu quebro o copo, amasso o copo, pouca força eu deixo ele cair. E é nessas previsões que a gente tem uma relação com a inteligência artificial. Eu passei boa parte da minha carreira trabalhando com previsões, usando estatística para fazer previsões. Hoje é um campo um pouco maior, chamado de aprendizado de máquina, que é um subconjunto da inteligência artificial. E o que é a inteligência artificial? Bom, inteligência artificial é um jeito diferente de você programar um computador, através de exemplos, para realizar tarefas que nós consideramos como inteligente. Então vamos lá. O que é uma tarefa que nós consideramos como inteligente? Ler, escrever, falar, reconhecer pessoas, objetos. E o que é uma programação por exemplos? Imagina que eu quero criar um programa para reconhecer gatos em fotografias. Eu ia ter que criar um programa gigante e descrever um gato, como é que é a orelha de um gato, como é que é o focinho de um gato, como é que é o bigode do gato, cor de pelo, tamanho e por aí vai. Ia ser um programa gigante, super trabalhoso e ele só ia servir para encontrar gatos em fotografias. Programar um computador, por exemplo, significa ter um modelo, um IA, onde eu coloco várias fotografias do que é gato, de coisas que não são gato. Esse modelo vai transformar essas fotografias em números, vai multiplicar esses números lá dentro, até ele conseguir dar uma resposta, uma previsão para mim. Essa fotografia é de um gato, essa fotografia não é de um gato. Quanto mais fotografias eu coloco, melhor fica esse modelo, melhor fica essa previsão. Funciona com texto também. Imagina que eu quero treinar um modelo, ensinar uma máquina a prever a próxima palavra de um texto. Eu posso pegar textos de vários lugares, da internet, blogs, sites, Wikipedia, livros, e treinar esse modelo a prever a próxima palavra depois de uma sentença. Vou pegar a música do Toquinho. Numa folha qualquer, eu desenho um sol. E eu pergunto para o meu computador, qual é a próxima palavra? Ele vai olhar para isso, vai ver folha, desenho, sol. Qual pode ser a próxima palavra? Talvez ele preveja amarelo. Sorridente, afinal tem um desenho. Quente, pode ser. E essas previsões elas começaram a ficar tão boas, mas tão boas, que o próximo passo disso é, se você consegue prever qual que é a próxima palavra, será que você consegue prever a próxima e a próxima? E escrever um texto sozinho, usando esse IA? Sim, você consegue, essas previsões são muito boas. Talvez você não consiga completar a música, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Mas alguma coisa vai ser escrita pela máquina que vai fazer sentido com a frase original. E esse sentido que é feito com a frase original, e por causa desse sentido, a Microsoft fez um experimento. Eles criaram um bot no Twitter que ele ia imitar a personalidade de um adolescente
e ia conversar com pessoas sobre assuntos gerais na internet. Esse bot não durou um dia, demorou um dia, menos de um dia para a Microsoft derrubar esse experimento. Ele escreveu algumas dezenas de milhares de mensagens para as pessoas na internet e uma parte desse conteúdo foi ofensivo. Por quê? Do mesmo jeito que minha filha não entendeu por que ela estava fazendo o sonzinho papai, 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 essa tecnologia, ela não sabe por que ela está escrevendo uma coisa. Ela não sabe por que ela está respondendo essas perguntas. Ela não sabe se vai ou não ofender uma pessoa. Ela não sabe nem o que é uma pessoa. Como diria minha mãe, ela não tem juízo. E essa falta de juízo é uma limitação. Mas será que essa limitação, por causa dessa limitação, não tem valor na inteligência artificial? Muito pelo contrário. Tem algumas empresas e pessoas que estão usando essa relação pessoas e IA para criar produtos fantásticos. E eu vou dar uns exemplos para vocês. Tem um grupo de comédia de improviso chamado Improbotics. E comédia de improviso é aquele tipo de comédia onde os comediantes pegam do público, na hora, um tema e um cenário. E eles improvisam, o objetivo é ser engraçado e a única regra da comédia de improviso é que você não pode falar não. Só que eles colocam um computador no palco com eles e o computador vai passar para os comediantes, num ponto, frases para que esses comediantes interpretem a frase, entendam como é que ela vai se encaixar no todo e deem emoção nessa frase, para poder criar, fazer uma colaboração entre eles. Só que o computador não está limitado a escrever texto para os comediantes, ele também pode pegar essa cena, esse objeto e criar um cenário. Então você tem os comediantes no palco fazendo a comédia deles e você tem num telão em cima deles um cenário com os comediantes sobrepostos. Então eles não só conseguiram criar uma comédia onde tem essa relação entre pessoa e máquina, mas eles conseguiram dar mais uma dimensão nessa comédia. Tem outro grupo de pesquisadores que, percebendo que esses modelos são tão bons para entender a língua inglesa, trocaram palavras, ou pediram para o IA trocar palavras que tenham um jeito de escrever parecido, uma sonoridade parecida, e eles criaram uma máquina de trocadilhos. É lógico que na comédia você tem bastante margem para errar, você tem bastante margem para tentar coisas novas. Afinal, até um trocadilho, quando ele é ruim, às vezes ele é bom. Mas tem outras empresas que estão criando coisas bem legais com essas tecnologias. Por exemplo, tem uma destilaria na Suécia, eles fazem whisky, que eles criaram o IA para prever a qualidade de um whisky baseado na receita. E o que esse IA faz? Ele pega a receita do whisky, modo de preparo, ingredientes e por aí vai, e ele prevê se esse whisky vai ser bom ou não. Então eles inverteram a lógica e falaram, tá bom, se você criar uma receita completamente nova de whisky, que tem uma grande chance de ter uma nota alta, o IA foi lá e escreveu uma receita. É lógico que fazer o whisky é um negócio trabalhoso, então alguém teve que pegar essa receita e ir lá e produzir o whisky. Quando ele ficou pronto, ele não só esgotou rápido, mas talvez por questões de ser uma novidade, mas a nota desse whisky foi mais alta do que a nota dos produtos dessa empresa. Então o IA não só conseguiu criar um whisky novo, do zero, mas ele conseguiu criar um whisky melhor do que eles já tinham antes. Tem uma outra empresa no Chile que eles fazem produtos substitutos de carne, leite e ovos. O IA deles usa a composição química de plantas, né? Os substitutos são feitos com plantas, ele usa a composição química desses produtos, dessas plantas, para imitar sabor e textura. Eles querem dar para você o mesmo sabor de uma carne e a mesma sensação de comer uma carne, usando só produtos naturais. É lógico, o IA vai escrever a receita, no laboratório eles vão ter que aperfeiçoar essa receita e alguém vai ter que cozinhar. Então é um trabalho muito colaborativo entre esses três grupos. Mas o mais legal é que eles têm uma maionese, e essa maionese deles no Chile já é uma das maioneses que mais vende no mercado. Eles não só conseguiram criar um produto que os clientes adoram, que os clientes são apaixonados, mas eles utilizam menos energia e menos água na produção desses produtos. O que é ótimo para resolver os grandes problemas da humanidade. O meio ambiente agradece. E por falar em grandes problemas, o DeepMind, que é uma empresa do Google, criou um IA capaz de prever estrutura de proteínas. E a estrutura de proteína é super importante para desenvolvimento de medicamentos e tratamentos. Então existem algumas empresas
que estão usando IA para acelerar o processo de descoberta de medicamentos. Então imagina que legal no futuro, se a gente for capaz de dividir pela metade o tempo que leva para você botar um remédio novo no mercado. Quantas vidas que você não vai conseguir salvar com isso? Então, para concluir, existe sim uma limitação, uma diferença bem grande entre a nossa inteligência e a inteligência artificial. Será que um dia a gente vai conseguir criar uma máquina tão ou mais inteligente do que nós? Não sei, não sei mesmo. Mas essa nem é uma pergunta tão boa. Uma pergunta muito melhor é: como é que eu faço para criar um produto que os meus clientes vão ficar apaixonados por ele e resolver um dos grandes problemas da humanidade? Vamos falar de meio ambiente. A gente precisa de muita inovação, mas muita inovação mesmo. E talvez a solução para isso seja uma colaboração muito maior entre a nossa inteligência e a artificial. Obrigado.